finalizando lá 86, a gente chega na Copa de 90, talvez aí a pior Copa para a geração aí de 80, 90, 2000, né, pelo menos, pelo que eu me recordo. Essa eu já comecei a acompanhar um pouquinho mais o futebol, né, então eu vi já com outros olhos, mas assim, foi uma seleção brasileira que não me agradou, já era a primeira Copa que começou já com esse padrão que a gente tem hoje, se eu não estiver enganado, foi a de 90, né, que foram as 32 seleções, e esse... Não, ainda foi 24. 24. Não, tá certo. Foi 94 que acabou entrando nesse 98. 98, generoso. Eita, nós, hein? Então me corrija aí que tá difícil a coisa. É normal, é assim mesmo. A gente é vivendo e aprendendo. A partir de 98 que passou a ser 32. Ah, perfeito. Mas 90 é interessante assim. Eu comecei a acompanhar um pouquinho mais de futebol a partir dos anos 90 e tal. Mas o fatídico do jogo pra mim foi aquele contra a Argentina que o Canidia fez aquele gol. Isso é o que mais fresco que eu tenho na memória de 90, né? Que eu lembro da gente reunida em casa, assistindo lá no quintal. Tava eu, meus pais, meus irmãos, crente que a gente ia ganhar aquele jogo. E daqui a pouco, naquela bola linda do Maradona, limpando o meio, fazendo aquele lançamento curto, lançamento longo ali, rasteiro pro Canidia, que saiu na velocidade, limpou o Tafarel, 1-0 e acabou a Copa pra gente naquele jogo, né? É a mesma ideia que vocês têm dessa Copa? Como é que foi essa visão ali? Vamos de Ed, vamos começar com o Ed. Cara, você já ia até pedir já a palavra. Cara, o que você falou pra mim é exatamente o que eu acompanhei. Eu tinha 6 anos na Copa de 86 e como criança a gente não acompanha muito, a gente vê a reação mais dos pais, dos tios, essas coisas. E aí no decorrer dos outros anos, 87, 88, 89, veio se falando muito da Copa, do que o Brasil representou em 86. E aí quando chegou em 90 a gente tinha aquele fio de esperança, mas os primeiros jogos não convenceram, cara. Eu já tinha 10 anos, tinha um pouco já de noção mais ou menos. Foi uma coisa muito fraca na época. E aí, quando bateu de frente com a Argentina, que eu vi aquele lance, que eu vi que o Canidia fez, eu olhei aquilo ali e me deu uma fúria da seleção brasileira. Na época eu soltava pipa, cara. Eu tinha pipa do Brasil, eu rasguei tudo, cara. Eu tinha um monte de coisa do Brasil. Eu rasguei tudo, eu fiquei doido, cara. As cornetinhas de plástico, eu joguei tudo fora. Me deu uma fúria. Eu falei, isso é a raça de nojento que não quer saber de nada. Eu fiquei completamente decepcionado com o futebol brasileiro naquela época. Foi bem isso mesmo. E lembra, eu pelo menos, né, lembro da sensação da torcida, né, que hoje você vê bem menos do que era naquela época, mas todo mundo pintava a rua, todo mundo pintava a cara. No dia de jogo, aí, que era vitória, era festa. Independente se era nas fases, na primeira fase ou eliminatória, mas você via aquela coisa de tipo, todo mundo tava junto com a seleção. E nossa, eu lembro da comoção que foi quando o Canidia fez aquele gol, cara. O silêncio que ficou na minha casa foi angustiante, cara. Foi uma decepção. Foi tipo assim, você olha e fala, foi só isso e acabou? Foi mais ou menos essa sensação que você tinha. Acabou? Era só isso? Meu, foi muito decepcionante mesmo. Júnior, toca a bola você. O que achou de 90? O que você sentiu naquele jogo? E o que você tem mais lembrança aí, o fato para colocar de 90? Cara, 90 foi, pra mim, a Copa com um nível mais baixo, assim. Não é nem só o Brasil, acho que geral. Verdade. A começar, assim, pela seleção brasileira com o treinador. Aquele treinador Lazzaroni, um treinador muito fraco. Ele tinha uma coisa, até eu vi uma entrevista Bebeto falando recentemente, que o ataque tinha Miller, Careca, Romário e Bebeto. E na cabeça do Lazzaroni tinha que jogar as duplas. Romário não podia jogar com Miller, Bebeto não podia jogar com Careca. Coisa de... Eu não sei de onde é que o Lazzaroni tira essas coisas, né? Porque Bebeto um craque poderia ter sido aproveitado, mas Romário estava contundido e Lazzaroni falou que Bebeto só podia jogar com Romário.
Verdade. Aí. Fora que ele era retranqueiro, né? Ele Pois era é. muito medroso, né? Aí, copiou a vamos Itália. lá. Copiou a Itália na formação. Seleção extremamente burocrática. Ganhava os jogos com um gol de diferença, a maioria de 1-0. Sim. E, assim, a lembrança mais forte que eu tenho, não tem como ser outra, né? A derrota para a Argentina, né? A rivalidade naquela época, Brasil e Argentina, era muito forte. E, assim, o pior de tudo é que o Brasil jogou bem aquele jogo específico. Para mim, o Brasil jogou melhor que a Argentina naquele jogo, mas estava com um espírito muito de perdedor a seleção brasileira, né? Não sei, devido aos anos que vinha fracassando nas Copas. Sim, sim. E a pressão já estava muito grande e sim, jogou bem aquele jogo. Mas Maradona e Canija fizeram a diferença, né? Perderam um gol logo no início, Careca perdeu um gol logo no início do jogo, que poderia ter dado um rumo diferente, mas futebol é assim. Se você cria e não faz, né? Sofre o castigo. O engraçado é que essa Copa foi muito da eficiência, né? Vocês não viam uma grande goleada na Copa, né? Tudo ali Muito burocrático. Baixos. Realmente o que você falou, o nível técnico dessa Copa do Mundo de 90 foi bem abaixo mesmo. Acho que o único jogo assim que tem assim grande relevância foi a Tchecoslováquia, né? Que deu uma surra nos Estados Unidos na primeira fase. Acho que a União Soviética também, que eu lembro que ganhou. Ganhou do Camarões 4-0. Isso. Mas assim, foram poucos jogos de muitos gols, né? Como foram as anteriores, né? Foi mais burocrático. Fábio, eu vou dar um destaque aí, Fábio, com um jogo. Acho que a seleção que foi mais vibrante dessa Copa, acho que foi que chamou mais atenção, foi a seleção de Camarões. E um dos jogos que eu achei que foi um dos melhores dessa Copa foi justamente contra a Inglaterra nas quartas de final. Que a Inglaterra saiu na frente, os Camarões chegaram a empatar, no início da prorrogação eles viraram, e depois a Inglaterra no final do jogo virou, com 2 pênaltis. E só para finalizar minha participação nessa parte de 90, juntando tudo isso que eu falei de coisas, defeitos assim que eu vejo nessa seleção, treinador, a questão tática, teve uma coisa que foi ridícula. Os jogadores esconderam o patrocínio porque não concordaram com o valor, coisas financeiras que influenciaram dentro de campo, e isso aí foi a cereja da derrota do Brasil, né? Porque estava tudo errado. Verdade. Já começou muita... Já começou errado. Muita gente querendo ser para pouca produtividade, né? Só para ambientar aí o pessoal que está nos ouvindo, né? O Brasil, o Lazzaroni era muito retranqueiro, tá? Então ele entrou com 3 zagueiros, e aí você tinha 2 volantes, que era o Dunga e o alemão, tinha 2 laterais trabalhando nas alas, mas eram laterais, que era o Branco e o Jorginho, e de meia mesmo, um cara para armar, que ainda era, hoje seria um meio central, era o Valdo, né? E aí no ataque lá tinha o Careca e o Miller, que esses realmente tinham mais qualidades técnicas, mas o restante era uma seleção mais defensiva mesmo. Então não é isso, Cleiton? Era uma seleção burocrática, como o Júnior já destacou já logo no início do podcast aí, né, da Copa de 90. Era uma seleção burocrática, pouca criatividade, não tinha um padrão assim, que eles jogavam por uma bola e por um resultado. Eu acho que foi ali que começou a decadência do futebol brasileiro. Eu acho que nessa época também, e acho que do futebol mundial. Né? Sim. Com exceção da Alemanha, entre aspas, que era uma seleção que jogava um pouco melhor que as outras, né? À toa que ficou a variante de ter sido a melhor seleção da Copa e a campeã, né? Sim. Um destaque para o Lothar Matthäus, que era o craque da Copa, né? O cara que armava, defendia e fazia gol também. Então, assim, foi uma Copa que não tenho muito o que falar. Lembrando o jogo do Brasil com a Argentina, eu acho que vocês devem ter lembrado desse detalhe, como o Júnior tinha citado ali, mas eu vou complementar o que o Júnior citou. Esse jogo ficou marcado pelo seguinte: o Brasil praticamente foi o melhor jogo do Brasil na Copa. Foi o jogo que o Brasil
mandou bola na trave, cabeçada do Dunga, gol perdido do Careca, foi um bombardeio. A Argentina teve uma chance e resolveu a parada, porque o alemão não fez a falta que tinha que ter sido feita no Maradona, e o Maradona, com um passe milimétrico, no meio de 3 caras, ele colocou o Canija na cara do gol. Então, assim, foi uma Copa que, assim, ficou a decepção. Eu me lembro dessa cena, quando o Maradona acertou, e o Canija fez aquele gol. Eu tava aí, o meu irmão com a bandeira, meu pai falou, é por causa dessas bandeiras do que ele falou assim, não monte de falar, por causa dessas bandeiras do baralho. Aí, claro. Que o Brasil perdeu, né? Ele xingou, falou um monte de coisa lá, na época, né? E nós dois ficou a decepção, porque eu falei assim, poxa, a gente assistiu vários jogos e o Brasil não jogou nada. Eu acho que foi a pior seleção. E o Lazzaroni, infelizmente, não era o técnico. Muito se dizia de outros técnicos na época, né? Mas o Lazzaroni, para mim, era o treinador dos carioca. Que essa seleção ficou conhecida como a seleção da cariocada, porque tinha muito jogador paulista que poderia ter ido para essa Copa, poderia ter feito melhor, mas ele levou uma cariocada que, infelizmente, não deu certo. Verdade. Bom, pessoal, em relação à Copa de 90, só alguns fatos relevantes aí. Jogadores que ficaram de fora: Neto do Corinthians, que na época era o melhor jogador jogando aqui no futebol brasileiro. Falar a verdade. Fez uma falta danada ali no meio de campo, né? E nas faltas, né? Sim. Em relação a jogos de Copa, um fato muito importante a ser lembrado: Itália e Argentina, semifinal, Nápoles dividida. Metade Maradona, metade Itália. Verdade. Isso foi chocante também na época pra mim. Ver um estádio lá meio que cantando Maradona. Nossa. Era a mesma coisa que o Brasil aqui ter um ídolo de fora e a seleção jogar contra outra e alguém aqui no Brasil começar a cantar por outra seleção por causa desse cara. É surreal. Bem lembrado, hein, Zé? Sim. Hoje a gente não vê mais isso, né? Antigamente você tinha lá o pessoal que torcia mesmo pro clube. Na verdade, assim, antigamente tinha muito jogador bom, muitos ídolos, né? E esses ídolos carregavam a história do clube junto, né? Fábio. Então, Oi. Para te lembrar um fato recente, acho que vocês vão lembrar, Brasil e Paraguai agora recente, quem se lembra do Romero? A torcida do Corinthians estava gritando Romero. A torcida do Corinthians é louca, velho. A torcida do Corinthians é louca. O Corinthians tem conta, né, cara? Que se você for pensar Romero, cara, se fosse um Gamarra, até ia, mas um Romero, cara. Romero. Por incrível que pareça, gente. Entendeu? Então, assim, lembrando o que o Zé Carlos falou, parece cômico, mas agora se lembrando, realmente, Nápoles parou por causa do Maradona. Sim. Verdade. Ô Cleiton, só em relação ao que você falou sobre a seleção, a parte de cariocas, tudo. Cara, é meio que contraditório um fato. O ataque dessa seleção era paulista. Miller e Careca. E deixou o Romário e Bebeto no banco. O Romário estava contundido. Sabe por quê, o Zé Carlos? Foi falado, acho que na hora você não estava no auge, mas sabe por que ele ficou no banco? Não era para ser a dupla da seleção, Careca e Miller. Era para ser Romário e Bebeto. É porque o Lazzaroni, ele tinha essa mania de só jogava as duplas. Ah, entendi. Essa parte eu vi. Não, e o Romário estava contundido também. Ele estava voltando de lesão. Mesmo porque faz sentido o que vocês estão falando. A Copa América de 89. Os dois brilharam na final, Bebeto e Romário. Foi. E isso aí entra. Nessa Copa que teve aquele incidente depois que o Maradona foi falar logo depois aposentado já, ele foi falar daquele caso da água, né, que tava batizada, não foi nessa Copa? Foi que deram pro Dunga. Dunga não, o Branco, né? O Branco tava jogando muito. Deram a água batizada pro Branco. Até acho que foi alguém da Argentina ia tomar e falar, essa não, que sei lá o quê. E deu uma polêmica isso também, que doparam lá o pessoal pra poder... Foi cada história que a gente ouve, né?
Não, mas o Branco confessou isso aí. O Branco falou que realmente ele ficou grogue, cara. Tomou água lá e não aguentou mais jogar, não. Maradona batendo nas costas dele, Branquito, aguita aqui, Branquito. Os caras eram malandros, rapaz. Não, a gente acha que é só brasileiro é esperto, né? Só faltou ele dizer, o topo dessa água não sinto nada. Só faltou isso. Essa daí foi boa, hein, gente? Bom, passamos aí pelas decepções de 82, 86, 90 e chegamos assim. Agora só para ambientar o público que está ouvindo a gente aqui. Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! O Brasil, o último título que ele tinha conseguido tinha sido na Copa de 70. Então a seleção brasileira estava há 24 anos sem ser campeã mundial. 94, nós passamos por uma eliminatória assim, aos trancos e barrancos, e foi uma seleção que chegou à Copa do Mundo de 94 totalmente desacreditada. Parece que o Brasil tem essa coisa, quando ninguém aposta, chega lá e ganha. Então, 94 para mim, começando já a jogar essa história, 94 para mim foi bem interessante por causa disso, né? Foi uma Copa que nós estivemos ali, todos da minha família, todo mundo reunidos, né? No jogo no mesmo esqueminha de 90, só que dessa vez deu sorte. Eu vou até rever lá as fotos lá pra ver quem tava fora dessa. Quem foi o perfil aí de 90 que não tava em 94 e a gente foi campeão, né? Mas assim, a gente nas eliminatórias nos classificamos na última rodada contra o Uruguai com 2 gols de Romário, e aí depois a gente entra na Copa desacreditado, todo mundo teve aquela comoção geral, né, de pintar a rua, bandeira, essas coisas todas, mas o Brasil não tava muito confiante. E aí, para ajudar ainda, nós tínhamos perdido até então o maior ídolo do esporte que o Brasil teve naquele momento, que era o Ayrton Senna. Então, a Copa começou em julho, se eu não estou enganado. Em maio a gente tinha perdido o Ayrton Senna, né, que era o ídolo maior naquele momento do esporte brasileiro, né? Então o Brasil chegava assim muito, vamos dizer, desacreditado a seleção, né, o povo brasileiro. E quando o Brasil foi campeão de 94, dedicaram até o título a Ayrton Senna e tudo, né? Que depois até assunto para outro podcast aí, a gente tá falando de Fórmula 1, mas vamos lá, trazendo 94, né? Para mim teve jogos memoráveis, né? O Bebeto lá naquele jogo contra os Estados Unidos, batendo cruzado, rasteirinho ali, acertando a garrafinha. A gente até falava que ele tentou mirar na garrafinha para perder o gol e saiu empurrando o filho dele, que é jogador aí já de futebol também. E Suécia, aqueles jogos contra a Suécia lá, os gigantes, né? Para mim foi o Romário fazendo gol de cabeça no meio de aqueles arranha-céus suecos ali, né? E a Holanda, que aquela bola do branco ali, que fez a curva que o Romário até desvia, se de repente pega no Romário, ele nunca mais jogava futebol na vida dele. Ia pegar bem a coluna. Mas acho que pra mim marcante mesmo. Marcante também tem o Galvão e o Pelé. Quando o Baggio erra o pênalti, começa a gritar tudo menos tetra. É treta, é teta, é tudo menos tetra. Pra mim foram alguns fatos bem vivos aqui na minha memória daquele título de 94. E vou jogar a bola agora pro Júnior. Comenta, Júnior, o que você 94 aí, o que te chama a atenção em 94? Para começar, para mim, a melhor Copa que eu vi. Verdade. Muitos craques. Você pega Itália, tinha Roberto Baggio. Você pega Argentina, Maradona, Batistuta, acho que Caniggia ainda tava. Você pega a Holanda, Bergkamp. Muitos craques mesmo, uma infinidade.
Eu falei Roberto Baggio, Itália? Eu não falei, tá falando. Roberto Baggio. Vou acrescentar mais um aí pra você, ô Júnior. O Aaron Winter também. Tem muito. A Alemanha com... vamos lá, me ajuda aí o atacante da Alemanha, aquele loiro lá. Que foi o treinador, né? Esqueci o nome dele também. Deu branco agora. Klinsmann. A seleção. Klinsmann. Muito craque. A Copa com muitos craques. E assim, a seleção brasileira, diante de tantos fracassos, né, que a gente já citou, Parreira inteligentemente, né, formou uma seleção mais, não vou dizer defensiva, apesar de eu achar que é defensiva, mas assim, sem desmerecer, ele foi inteligente. Ele fez uma seleção que defensivamente funcionava muito bem e que tinha 2 craques lá na frente que decidiam, Romário e Bebeto. Romário estava muito iluminado nessa Copa. Não é à toa que foi disparado o melhor jogador da Copa. E assim, foi um projeto para ser campeão. Apesar da eliminatória ter começado ruim, e quase que a gente ficou fora da Copa. Verdade. A partida teve uma briga com o Romário, mas no final teve que chamar o Romário da eliminatória, porque quase que o Brasil não classifica para a Copa. E assim, chegou muito forte, psicologicamente, né? Com aquela foi o Uruguai, né, que o Romário voltou e fez o gol. Sim. Aquele jogo contra o Uruguai deixou um time muito forte psicologicamente e fez uma Copa perfeita, apesar de não ter... O que realmente me encantou nessa Copa no Brasil foi o Romário. O Romário foi fora de série nessa Copa, perfeito. Foi cirúrgico, praticamente quase todos os jogos o Romário fazia um gol. E assim, espetacular, assim, né? Depois de tanto tempo, o Brasil... Eu criança nessa época, eu tinha uma imagem do Brasil perdedor, né? De tanto a gente ver o Brasil... E 90 perdeu para a Argentina, né? Aquela zoação que tinha, né? Dos argentinos com os brasileiros. E 94 lavou a alma, né? Apesar de ter ganho nos pênaltis, que isso deixou um pouco... Tirou um pouco do brilho, né? Mas... tá valendo. Copa fantástica do Brasil. É verdade, tem o. E engraçado é que essa final que foi nos pênaltis, né? Acho que foi mais para dar aquela emoção também. Se tivesse ganhado muito fácil, também não ia valorizar que nem foi feito, né? Que nem dado valor assim, não sei. Acho que foi mais para dar aquela marcada ali na conquista do pessoal. Tem aquele lance até do Pagliuca beijando a trave, né? Depois que ele dá aquela vacilada, a bola bate na trave, aí ele dá aquele beijinho na trave também. Então, assim, cara, acho quase, que foi tudo quase que o Viola faz o gol do É verdade, quase que o Viola faz o gol do título. Cara, e a seleção desembarcando no Brasil, o Peta dando capalhota, não foi? Essa foi de 2002, o Vampeta. Foi 2002, eu tô juntando as duas já. Aí é que eu tô acostumado a ver título, sabe? Título com a seleção, que aí a gente fica até meio confundido. Mas foi essa seleção foi realmente, essa Copa trouxe de novo, né, a alegria aí pro povo brasileiro nesse sentido, né, do futebol. Cleiton, vamos de Cleiton agora. Cleiton também, eu gosto de ouvir o Cleiton porque ele tem os números, tem os dados, ele é bem didático nesse sentido. Vamos lá, eu vou fazer um pequeno resumo da seleção brasileira na caminhada até a Copa do Mundo. Vamos começar lá. O Brasil foi eliminado perdemos a Copa de 90, tivemos uma Copa América de 91 assim, razoável. Novamente nós catamos a Argentina aí pela frente e foi aquele desastre, né? A Copa América de 91. Verdade. Na sequência, nós tivemos em 93 outra Copa América também, em que o Brasil novamente pegou a Argentina no quadrangular, e aí a gente novamente perdeu para os caras de novo. Acho que o José tá querendo mais Cleiton. E fez 2 jogos contra Chile e Colômbia razoáveis até certo ponto. Então nós já tínhamos 3 fracassos antes de começar a Copa. E sem contar que a primeira derrota do Brasil em uma eliminatória de Copa do Mundo foi justamente para a Bolívia, que estava comendo a bola naquelas eliminatórias. Echeverri, o El Diablo.
E para lembrar mais um pouquinho aí vocês também, também os ouvintes também, a seleção naquela época também estava passando por alguns problemas, né? Esse problema que foi citado pelo Júnior, pelos nossos amigos aqui, que ninguém convocava, o Parreira ele insistiu em não convocar o Romário. E era um pedido nacional, o Romário era o melhor jogador da época, e a seleção brasileira é uma seleção burocrática. Mas outro fator importante é que essas eliminatórias são umas eliminatórias meio malucas. O Brasil teve que jogar 4 jogos fora, para depois jogar 4 jogos em casa. E foi justamente nos 4 jogos em casa que o Brasil arrebentou, ganhou de todo mundo, né? Então foi uma caminhada muito difícil. O último jogo o Brasil jogava pelo empate, o Uruguai precisava ganhar, a Bolívia fez um jogo contra o Equador, estava perdendo esse jogo e no finalzinho empatou, e o Brasil precisava pelo menos empatar. Mas aí veio o chamado fantasma do Maracanazo, né? Nós estávamos enfrentando o Uruguai dentro do Maracanã e corria o risco de ficar fora da Copa. E foi um jogo espetacular. O Romário deitou e rolou, teve chance, até que ele conseguiu fazer o primeiro e depois o segundo para sacramentar a nossa ida para a Copa do Mundo. Como já foi falado pelo Júnior, o Brasil chegou nessa Copa desacreditado, chegou nessa Copa sem assim, ninguém acreditava assim, olha, o time não ganhou nada, perdeu 2 Copas Américas, uma eliminatória sofrida, e esse time burocrático que prioriza mais a defesa do que o ataque. E por fim nós tínhamos um jogador diferenciado que era o Romário, e tanto que para nós é a Copa do Romário. Sobre os pratos, né, como foi falado também, eu vou acrescentar mais alguns aqui. O Raj, pela Romênia, cracaço, arrebentou a Colômbia, que era considerada a favorita pelas eliminatórias que a Colômbia fez, que tinha um timaço que a gente não conseguiu até hoje entender como é que aquela seleção não foi longe, né? Outro destaque que eu dou, os Estados Unidos, que foi o primeiro país sede, assim, apesar de não ter um futebol visível, ele continuou aquele velho ditado, o país sede sempre classificar para a próxima fase. E ninguém acreditava que os Estados Unidos fosse tão longe. E foi um dos jogos mais difíceis do Brasil nessa Copa, no meu ponto de vista. Pela situação que o Brasil estava no momento, ter perdido o Leonardo com aquela cotovelada no Tabi Ramos, né? Um jogo dificílimo, foi um jogo que o Romário não fez o gol, mas deu ponto pro Bebeto fazer. E ficou aquela até marcado, Romário, eu te amo. pelo passe, Romário, eu te amo, quando ele fez o gol. Jogo Verdade, velho. Né? E o jogo incrível contra a Holanda, né? Nós tivemos uma primeira fase até regular, né? Com exceção do jogo da Suécia, que foi o verdadeiro jogo mesmo, né? O jogo da Suécia a gente começou perdendo, naquele estádio apertado, a Suécia praticamente com 11 atrás, segurando o jogo, até que o Romário foi lá e decidiu empatar. Depois nós passamos pelos Estados Unidos naquele jogo dificílimo. Enfrentamos a Holanda depois, foi aquele jogaço, 3-2, o Júnior, como já complementou, não preciso estar arredondando muita coisa. O jogo contra a Suécia estava praticamente só o Brasil jogou, e achou aquele gol com aquele cruzamento perfeito do Jorginho, que achou o Romário no meio de 2 gigantes, mas lembrando que quem atrapalhou os 2 gigantes foi o Raí. Ele fez o corta-luz, sobrou pro Romário sozinho, né? E a final parece que foi uma final assim, muita gente fala, mas a Itália não jogou. Se o Baggio tivesse em condições de jogo, e olha que ele jogou sem condições de jogo, ele teve 2 oportunidades, ele teve uma oportunidade claríssima, que se ele tivesse em condições ele teria feito gol no Brasil. Baresi também estava contundido. Ele estava contundido, então não teve força para chutar. E aquele lance estabanado do Mauro Silva, que aquilo ali, cara, olha, quando o Massaro saiu cara a cara com o Tafarel, cara, eu falei, meu Deus do céu, perdeu a Copa de novo. Então, assim, foi uma seleção burocrática, mas assim, que tinha um craque, lembrando já a Copa de 86, era um Romário que carregava a seleção nas costas, né? O Raí foi a decepção dessa Copa, no meu ponto de vista, porque ele, pelo que ele fez no São Paulo naquela época, foi a decepção, porque ele começou como titular,
E já no terceiro jogo contra a Suécia já entrou o Mazinho. E aí melhorou um pouco o toque de bola no meio do campo. E ele era capitão, né? O Raí era o capitão da seleção. O Raí era o capitão. Depois passou a braçadeira pro Dunga. É engraçado que se você for pensar, né, o Raí ele era um meio amador, né? Já buscou ali, seria o meia que é o cara que arma jogada no ataque e finaliza, né? E quando sai o Raí, ele coloca o Mazinho, que é um volante. Aí você pensa, pronto, agora não faz mais gol. Fábio? Oi. É interessante falar nessa questão do Raí, nessa Copa, porque Raí, como você falou, um cara de ataque. E, assim, a construção daquele time, pelo menos eu vejo assim, né? Que o Parreira montou, era um time que, assim, primeiro defende, quando que ataca. E eu acho que Raí não se encaixou bem nesse formato que o Parreira queria montar o time, e Mazinho se encaixou mais naquela parte defensiva, né? De primeiro se defender para depois atacar. Sim. E você tinha o Zinho, que ele não era um cara mais ofensivo, né? Se você for pensar, o meio ali tava Dunga, Mauro Silva, que era um volante de contenção, né? Aí você tinha o Mazinho, que é o cara que era mais defensivo, mais apoiava ali no bola. E o único armador que mesmo assim não era um cara que tinha chegado era o Zinho, né? Então o time ficou extremamente parecendo a seleção do Lazzaroni lá, defensiva. O Zinho era enceradeira, né? Só girava e não ia pra lugar nenhum. Exatamente. Mas hoje a gente entende, pelo menos eu vejo as entrevistas que a gente vê do pessoal de 94, que falam muito bem de Zinho. Na época, eu como torcedor xinguei muito, porque realmente o futebol que Zinho apresentou era muito, né? Enceradeira, como falava. Mas hoje, o pessoal de 94 sempre fala que ele teve um trabalho muito importante, que foi a parte defensiva, né? É como a gente já falou aqui, era uma seleção que foi feita para ganhar, não foi feita para... O show só quem dava era Romário, e às vezes Bebeto, porque fora esses dois era não levar gol. Verdade. Era o objetivo deles não tomar gol, e quando surgiu a oportunidade de fazer lá na frente, né? E Zé Carlos, o que você lembra aí de 94? O que você tem para acrescentar nesse bate-papo da gente? O Cleiton tinha falado sobre um resumo que ele fez, né? Da Copa de 94, desde da eliminatória até a Copa. Um dado que ele esqueceu de falar é sobre a troca de técnico. Até 91 era o Falcão, que ele até citou a Copa América. Sim. Né? E depois passou o Parreira, né? Então a gente teve uma troca de comando aí. Em relação a jogadores, o Romário, por que ele era brigado com o Parreira? Teve um amistoso entre Brasil e Alemanha, que o Romário foi convocado, só que o Parreira deixou ele no banco, tá? Então isso ele não aceitou, ele chegou simplesmente e falou, eu venho pra cá, deixo o meu time pra chegar aqui e me botar no banco desses caras. Vocês sabem como o Romário é aquele gênio, né? Tem um gênio muito forte, não aceita pegar banco de ninguém, enfim. Nisso, teve uma declaração que ele deu depois já de convocado, depois daquele 2-0 monumental contra o Uruguai. Teve uma coletiva de imprensa que ele simplesmente chegou e falou assim, foi um dos únicos jogadores que eu vi até hoje que assumiu uma responsabilidade. Ele chegou e falou, se o Brasil não ganhar a Copa, eu sou responsável. Então eu, entre aspas, vou ganhar essa Copa. Eu assumo a responsabilidade de ser o cara da seleção. Então, antes da Copa, isso mexeu... Foi um dos únicos caras que eu vi que ganhou, não só porque tinha técnica, mas personalidade. Assumir a responsa. A seleção brasileira sempre teve alguém que tinha que assumir uma responsa maior que os outros, que tinha que levar um pouco a seleção ali nas costas. A seleção, em poucos momentos, ela teve uma parte tática bem desenvolvida. A maioria das seleções brasileiras é talento, né? Jogador que se desequilibra ali pela sua técnica. Falando da Copa já,
Em relação à Copa, teve os jogos. Aquele jogo monumental da Romênia que eliminou a Argentina, né? Foi fantástico aquela eliminação. A Romênia Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, Tô ouvindo. Tá. Em relação ao Brasil, a final, a caminhada, vocês comentaram sobre, vocês falaram sobre o jogo da Holanda, vocês falaram sobre o jogo da Suécia, tudo certinho, vocês falaram da Itália, o Cleito até falou também sobre o Roberto Baggio, que teve algumas chances lá de gol, mas a final em si foi o único jogo ali que eu pensei que o Romário ia decidir, mas ele teve um gol ali dentro do gol, o Cafu cruzou pra ele na trave. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Esse cara decidiu tudo quanto é jogo, na final não vai decidir. Não foi nos 90 minutos, mas os pênaltis, pelo menos, ele fez o dele, tá? Então, sobre essa Copa, ela me marcou demais em relação à minha infância, né? Que foi a primeira Copa que a gente já tinha um certo discernimento de futebol e a gente viu o Brasil campeão. Todo mundo na rua comemorando, todo mundo gritando, né? Campeão, é tetra, isso, aquilo, aquilo outro. Parecia ano novo, né, Zé? Parecia ano novo naquela época. Nossa senhora, foi fantástico demais. A partir daquele momento, o brasileiro, ele parece que, sei lá, reviveu pro mundo. O Brasil precisava de uma Copa do Mundo, né? O Parreira, vamos falar um pouquinho também sobre o Parreira, em relação a esquecidos da seleção ou injustiças, enfim. Cara, quem de nós aqui, como técnico da seleção, levaria o Tafarel como titular se ele não era titular nem no time dele lá na Itália? Ninguém, pra mim, era o Zé. Pra mim, o goleiro dessa Copa era o Zete, cara. Do meu ponto de vista, não sei de vocês. Com certeza, o Zete era o Zete. O Zete era campeão do mundo, cara. O Zete tinha vindo de 2 mundiais com São Paulo, entendeu? Então, começa daí, ele teimou com o Tafarel. O Tafarel... Outro injustiçado pra mim, Zé Carlos, foi o Palinha. Outro injustiçado pra mim foi o Palinha. Sim, sim. Eu sou corintiano, mas eu gostava do futebol do Palinha. Ele era um cara, mano, que ele deixava os caras na cara do gol. Sim, com certeza. Então, Tinha a raiva do Palinha, porque ele acabou várias vezes com o Corinthians, aquele filho da mãe. Mas então, todo técnico tem o seu jogador, né? Que bota ali debaixo do braço e fala, isso aqui é meu, né? É verdade. Sim. E só continuando aí em relação a esquecidos, enfim, a teimosia do Parreira, tudo. Cara, se a gente for falar, o Palmeiras daquela época tinha o Edmundo comendo a bola, tinha o Evaí arrebentando. Nossa, cara, tinha tanto cara de ataque bom. E a seleção, e a gente não entendia porque aqueles caras não estavam jogando na seleção. Como que vai deixar esses caras de fora, meu? Não tinha como. Renato Gaúcho ainda estava bem ainda, tinha sido campeão com o Fluminense, tá? Enfim, tinha muitas opções. E a gente não entendia porque que o Brasil jogava daquele jeito, retrancado, né? Como o Júnior até falou aí momentos atrás, tinha um sistema defensivo muito forte e colocou o Romário no Bebeto na frente para definir. Mas o sentimento da seleção, da nação, melhor dizendo, dava para ter colocado aquela seleção para frente. Era possível colocar um Brasil melhor. O Parreira abdicou de muitas coisas em prol de uma... Desculpa, pessoal, tá um pouco de barulho aqui, mas em relação... A gente não entendia muito bem o que o Parreira fazia na época, né? Mas o resultado foi que deu bom. Fomos campeões, tiramos aquela zica de desde 70 não ganhar título. Seleção brasileira estava quase não sendo mais cabeça de chave. Enfim, caiu muita coisa naquela época. Sem palavras, seleção de 94 para mim foi a seleção que mais me marcou. Eu não posso falar que o melhor que eu vi jogar foi a melhor, não é isso, mas que a que mais me marcou foi a de 94. Eu acredito que isso, eu também tenho esse sentimento, por quê? Pelo fato do jejum, pelo jejum de vitórias que a gente sempre escutava dos nossos pais, dos tios, né, falando do tri.
A jogabilidade de bola desse time na época de 94 foi aquele time que levou a galera a sentar no chão da sala e ter gosto de assistir o futebol. O Zé Carlos, eu acredito que ele vai lembrar aí do fato curioso. A gente estudava no Grajaú, mas a gente morava ali no Cocaia. O que a gente fazia? A gente estudava no período da tarde e a gente saía da aula, a gente corria para casa do nosso amigo Alessandro, que ficava ali no Grajaú, para poder assistir os jogos na casa dele, porque a gente sabia que não ia dar tempo de chegar em casa e pegar o começo do jogo. Então, várias vezes aconteceu, a gente saía dali, eu, o Zé Carlos, os nossos outros amigos, o Marcos, o Daniel e tudo, a gente corria para casa do Alessandro e sentava na frente da televisão dele para assistir o jogo lá, cara. Então era uma coisa tão assim absurdamente legal de se assistir na época, que, parecia que a Copa ela foi desenhada pro brasileiro mesmo, cara, para levar pra final, colocar na final, nos pênaltis e ser decidido praticamente no último lance do pênalti, cara. Aquilo ali ou matou o nego ou o cara ficou bem do coração e seguiu pra frente. E mais uma estatística aí pra vocês aí, foi a primeira Copa decidida em pênaltis, hein? Foi a primeira da história. Que até então nunca teve uma decisão por pênalti em finais. Sim, e isso foi um fator também do pessoal criticar, né? O nível técnico do futebol. Naquela época, o pessoal criticou, falou, pô, primeira Copa disputada no pênalti, você vê como o nível técnico tá baixo, não sei o quê. Enfim, era a visão que a gente tinha da época. Agora, sendo polêmico e trazendo aí pra vocês uma questão, e vamos lá, hein? Eu gosto, quando é polêmico, eu gosto de jogar o Ed logo na fogueira. Que... Sobrou pra você. Melhor seleção brasileira, de 82 que não ganhou, de 94 que foi campeão e não jogava nada. Cara, pra mim, sem sombra de dúvida, de 94. Primeiro porque eu não assistia de 82. Talvez, se eu tivesse assistido, eu poderia hoje ficar meio que em cima do muro. Tanto pelo fato de 82 ter uma qualidade técnica superior, mas não ganhou. Então, aquele negócio, né? Você não ganha jogo com beleza, né? Então, você ganha jogo fazendo gol. Então, pra mim, a 94 foi a melhor. Zé Carlos? Olha, cara, é difícil falar desse assunto, mas vamos lá. Eu concordo com o que o Edclay falou. A de 94 ganhou, a de 82 não. Futebol lindo, maravilhoso, mas não ganhou, né? E, infelizmente, a gente vive num mundo em que tem que ganhar. Ganhou, tá bom, não ganhou, fica aquela imagem do time bonito, mas não dá pra comparar com quem foi campeão. Boa, Cleiton. Você quer que eu diga uma coisa? Eu vou comparar dois fatores. Melhor seleção da Copa de 82, Itália. Melhor seleção da Copa de 94, Brasil. Se for colocar parâmetro, o Brasil foi o melhor de 94. Eu acho que assim, a questão é, jogar bonito é legal, fazer gol é legal, mas o que vale pro futebol é estatística. Se você chega na final e ganha, cara, já aconteceu de vários, vamos citar aqui só uns detalhes que é um pouquinho fora. Vamos pegar um Corinthians de 1990 e vamos pegar um Santos de 2002, que classificaram em oitavo, tiveram que decidir todos os jogos em casa, fora de casa, e foram campeões. Então, para mim, o melhor time é aquele que ganha. Boa. Júnior? Assim, eu posso responder essa pergunta de duas formas. Se eu for comparar jogador por jogador, deve dar uns 8-3 aí para 82. Mas se eu for pegar o que cada seleção fez nas respectivas Copas, né? É indiscutível, né? 94 foi campeã, isso aí não tem argumento para não ser 94 a melhor. Mas se você pegar jogador por jogador, aí é diferente. Em 82 eu acho que os jogadores de 82 eram melhores. Mas terminar a Copa, 94 foi campeão, é indiscutível, né? Não tem o que dizer.
Eu acho que, pegando o gancho aí do que o Júnior falou, eu acho que se a Copa de 82 tivesse um Dunga, a gente tinha sido campeão. Verdade. Isso é Pois verdade. Faltou um cara ali, um cabeça de área ali, um cara pra carregar o carregador, piano, né? Exato, o carregador. Esqueceram do Paulo Rossi, essa que é a verdade. Eles acharam que assim, o Paulo Rossi voltou, você vê que o cara estraçalhou. Teve aquela polêmica todinha da cocaína, acho que não foi cocaína, foi referente a jogos, manipulação de jogos. E ele estava envolvido nisso aí, ele tinha sido até preso. Aí o cara voltou pra Copa e arrebentou. Eu acho assim, foi o cara da Copa. Foi o cara da Copa. Deixa eu te dar fazer um parêntese aí. Eu já vi jogadores de 82, o próprio Zico falar isso que o Zé Carlos falou, que faltou um jogador ali para dar mais consistência na defesa. O próprio Zico eu já ouvi falar isso. Quer dizer, Verdade. Os jogadores tinham consciência de que faltava algo na defesa ali para equilibrar a defesa e ataque, né? Beleza, agora, assim, eu também voto em 94, mais por saudosismo mesmo, porque eu ver aquele time levantar a taça ali, ver todo o Brasil em festa. Mas agora, só para encerrar 94, é assim, eu vou falar assim, 94 a 82, tá? Então, assim, se fosse jogar a seleção de 82 contra a seleção de 94, quem ganhava? Vai, Júnior. 8-2. José. Em um jogo só, se fosse uma final, a de 94. Em 3 jogos, a de 82 ganhava 2 e a de 94 ganhava 1. E Cleiton. O Zé Carlos respondeu justamente o que eu acabei de falar, que eu falar. Mas ó, eu vou ainda um pouco mais além. Eu acho que pelo futebol da época de 94, que era um futebol mais assim, já era mais diferenciado, era mais puxado a marcação, acho que a de 82 não teria tanta essa facilidade. Eu acho que a de 94 ganharia. Ed? 94. Eu acho que 94 ganharia. Eu vou. Eu acho que tecnicamente os caras eram monstros. Né? Mas é como vocês falaram, né? O futebol de 94 foi jogado objetivamente, né? Defensivamente, mas com a única bola que tinha que aproveitar. Então talvez isso levasse ali 94 a ganhar, mas eu acho que 82, assim, os caras eram melhores. Se jogar uma partida só, era 82. Agora, se fosse na. Ou talvez, pra mim essa é a opinião, né? É isso aí, finalizamos 2 Copas, 90 e 94. Para você que chegou aqui, agora ouviu essa segunda parte do nosso podcast de 3 partes, você caiu de balão agora aqui, volta lá na primeira parte, escuta também, ficou bem bacana também, compartilha com seus amigos aí, dá uma ajuda pra gente aí e segue a gente aí também para poder escutar os próximos episódios, né? Logo mais chega a terceira parte aí. Até mais, galera. Obrigado, um abraço.